Amaro! Oi! Anda, vem! Já vai começar? Vai começar Game of Thrones. Opa, deixa eu sentar. Vambora. Mas, agora? Agora. Qual episódio que tá? Ah, hoje Jon Snow vai... Pô, aquele médico, né, que a gente vai falar hoje? Que médico, garoto? Tô Não falando de Game of Thrones. Jon Snow, personagem. Do Reino do Norte? Isso. E o médico que a gente vai falar sobre hoje? Também é Jon Snow, é outro Jon Snow. São dois. É outro reino, né? É outro reino. É outro reino. Com outro reino, né? É outro departamento. Né? O que a gente vai conversar é o Jon Snow, o epidemiologista, né? O pai da epidemiologia. Né? Nessa época nem existia esse conceito ainda organizado dessa forma. Sim. Mas é bom a gente explicar o que é epidemiologia, né? Claro. Né? O Jon Snow ele já sabe, o médico. Sim. Do norte, mas é não do reino. Da Inglaterra. Mas é do reino, né? É do reino da Inglaterra. Com certeza. Então, tá. A gente está misturando os Jon Snow, mas no final das contas a neve é a mesma. A neve é a mesma. A neve é a mesma. Eu acho que até o reino deve ser o mesmo. Corre o risco, né? Afinal de contas. Bem possível. Há a possibilidade. Mas a ideia justamente é a gente falar assim, sobre epidemiologia, né? Porque ele observou na Inglaterra um momento em que inúmeros casos de cólera estavam acontecendo. Sim. E naquela época se tinha uma ideia que a distribuição da doença estava associada à massa de ar. Então ainda não se sabia muito bem como que a doença era transmitida, né? Então ele veio com essa ideia associando a doença à contaminação da água. Ele teve assim, totalmente empírico, né? Totalmente observacional a teoria dele, né? Essa é uma característica dos caras que trazem conceitos novos, né? Quem transforma conceitos, normalmente observa alguma coisa, fica intrigado, faz as perguntas certas e busca as respostas do jeito certo, né? E aí consegue observar, repetir essas observações em outros momentos, e aí surgem as grandes ideias. A epidemiologia surge, então, para explicar que você consegue reproduzir um determinado fenômeno porque você observou como ele surgiu. Como é que surgiu a cólera? Né? A cólera surge na Inglaterra a partir dos primeiros casos. Pessoas faziam suas necessidades, né? Suas fezes eram depositadas em lugares que a chuva passava e carregava. Isso contaminava a água que ia ser bebida. Sim. Né? Porque para onde iam as fezes e de onde ia tirar da água para beber? Sim, naquela época? Tudo no rio Tamisa. Tudo no rio. E lá é engraçado porque a distribuição das concessionárias de água eram várias, se não me engano eram 4 concessionárias. E ele fez empiricamente, né? Ele fez uma amostragem contando as casas, que hoje nós não usamos casas, usamos indivíduos, né? No ponto da epidemiologia. E ele viu que uma das concessionárias, ela mudou o curso de captação da água para um lugar menos poluído. E ele viu a discrepância gigantesca de pessoas associadas com essa doença, que recebia a água dessa concessionária, que ela mudou a origem de captação da água. Então, assim, ele conseguiu perceber que pessoas submetidas a uma mesma situação apresentavam um tipo de doença. Pessoas que saíam daquelas condições, que não estavam submetidas àquelas mesmas condições, não tinham, pelo menos não na mesma quantidade, com a mesma frequência, aquela doença. Então você está querendo dizer que os fatores, elas vão alterar a distribuição da doença. Então você analisando os fatores e os indivíduos, você consegue fazer uma associação de nexo causal. Exatamente.
o Jon Snow, ele conseguiu ter assim essa sacada de que, na realidade, quando você vai pegando esses fatores do ambiente, fatores sociais, fatores culturais, fatores sanitários, existem várias maneiras de você, digamos, organizar o seu levantamento de fatores variáveis sobre as quais o indivíduo está submetido, mas se você olhar no coletivo de vários indivíduos, você começa a perceber que aqueles fatores atuando sobre aqueles indivíduos dentro daquela situação, daquele contexto, podem ser determinantes para o aparecimento de uma determinada doença. É claro que hoje temos assim muitas outras informações, mas o básico que a gente precisa entender é justamente assim: será que a idade interfere? Também é um fator, né? Será que o gênero interfere? Sim. Será que o saneamento básico da cidade interfere? Aonde ela mora, dentro de uma cidade, né? Um bairro é diferente do que o outro? Será? Tudo isso precisa estar na cabeça como perguntas que o investigador vai buscar. Epidemiologia é investigação. O bacana da ideia é justamente você perceber que você pode buscar informações e transformar essas informações em elementos de análise, dados. Meu caro Watson, eu acho que a gente vai ter que nos embrenhar nas investigações, isso continuando na Inglaterra, hein? Eu acho que sim. Então tá, então vai começar o filme aí. Então. Vamos. Agora eu acho que é o do norte mesmo, o outro lá que morreu e depois ressuscitou. Ih, rapaz, falei spoiler. Aí é spoiler.